Vamos lá. Zé Pilintra me atendeu. Vamos ver. Gostaria que esse relato... Mas tá aqui dentro do outro, tá? Beleza. Oi, Aninha e Matheus. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de contar e por vocês serem muito imparciais com os relatos. Eu amo o canal, não passo um dia sem assistir. Assisto no horário do almoço do trabalho, no ônibus, no trem, faço maratonas assistindo quase o dia inteiro nas folgas. Me chamo Fulano, mas sei que vai me chamar de Fulano. Sou do Rio de Janeiro. Tá. Eu trabalho num shopping. Eu entro no trabalho às 2 da tarde e saio às 10 da noite. Do shopping até a estação de trem, eu levo 25 minutos andando para pegar o último trem das 10h28 da noite. Um certo dia eu me atrasei na saída por causa da demora de um cliente. Saí às 10h15 da noite. Logo eu ia perder o último trem. No caminho, lembrei dos relatos contados de quem pediu com fé ao Zé Pilintra e ele atendeu. Então eu disse, seu Zé, não queria perder esse trem porque demoraria mais ainda para eu chegar em casa. Eu ainda tenho que levantar cedo no dia seguinte. Eu peço ao Senhor que intervenha de alguma forma, faça que eu não perca esse trem. Eu não estou colocando o Senhor na parede ou colocando à prova, não. Contudo, se o senhor, seu Zé Pilintra, estiver me ouvindo, assim que eu colocar os pés na estação, o trem vai chegar. E continuei o trajeto. Ana, assim que desci as escadas da estação, quando coloco os pés após o último degrau, o trem encostou e eu embarquei. Na mesma hora eu agradeci a Zé Pilintra por ter me atendido. Vale ressaltar que não é sair pedindo as coisas para ser atendido, não. Cada caso é um caso. Esse fato foi uma emergência. Além disso, tive muita fé na hora, pois seu Zé Pilintra é uma entidade de luz que está sempre ajudando quem pede com sabedoria e com fé. Aninha, eu tenho muitos outros relatos que um pai de santo me contou. O espelho da entidade que muitos curiosos olharam e aconteceu coisas desagradáveis. Eu fui um desses curiosos, entre outros. Eu vou enviando aos poucos. Esse do seu Zé foi o primeiro. Amo o seu trabalho. Um abraço para o Matheus e para as crianças. Queria tanto conhecê-los pessoalmente para tirar fotos ou receber uma foto de vocês. Que Deus continue abençoando e muita sabedoria. Até o próximo relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha que legal. Ele lembrou aqui das histórias e... É assim, né? Foi um pedido de coração, assim. Foi no momento que ele realmente estava precisando. Eu não me esqueço daquele relato que as crianças estavam precisando, ou aquela era criança, adolescente, não sei. Eles estavam precisando de uma vaga, ou ela, ou ele, estava precisando de uma vaga na escola. E estava muito difícil, não tinha como, e tinha que guardar a vaga e não sei o que. Eles iam todo dia saber se tinha uma vaga e tal. De repente, um dia que ela chegou lá, falou, não, o rapaz já veio fazer a sua matrícula, já tá feita. E ela falou, mas quem que veio fazer? Um rapaz moreno, até diferente, de chapéu branco, de roupa branca e não sei o que. Ela falou, obrigada. Diz que levou tudo lá, fez assim, não sei lá se assinou, fez a matrícula da moça, do moço, não sei quem que era. Vocês lembram desse relato? E aí os pais dela ou dele, dessa pessoa, disse que foi o Zé Pilintra que foi lá ajudar e foi fazer a matrícula. Vai saber, né? KKKK, cachorrinho, dá lambidas que são 1000 beijinhos. Pode mais uma de Edith? Pode? Edith me fez um favor, sem saber, ó, levou aquela imundícia que era o meu marido. Obrigada, Edith, não é? Aquela coisa assim, ó. Oh, meu Deus, ó, tem as Edith que tem que aparecer pra dar uma limpa aí, né? Tem mulher que tá procurando uma amizade com o Edith pra ver se ela faz uma mandiga pra levar o homem embora. Leva, não precisa nem fazer mandiga, eu dou pra você, não é?
Tem umas que tá assim, fi. Precisa não. Cá pra nós. Pode levar. É bem capaz que é ao contrário. Eu faço mandiga pra ele ir. Ai, ai. Vamos lá. Vou ler esse aqui, tá? A Edith me fez um favor sem saber. Eu não sei qual é o favor, tá? Vamos ler o relato pra descobrir. Oi, Ana. Meu nome é Fulana e vou contar um relato a vocês. Pode contar tranquilo, não tem nomes além de Edith. Bom, eu sou de Sorocaba, São Paulo, e meu relato é o seguinte. O ano em que tudo aconteceu foi 2014. Ao final de 2016... foi de 2014 ao final de 2016. Durou 2 anos o trabalho de Edith. Eu era casada. Meu ex-marido tinha os pais separados. Então fazíamos visitas separadas para minha ex-sogra e meu ex-sogro. Um dia fui visitar o meu ex-sogro e descobri que a avó do meu ex... Peraí, gente. Será que o Matheus está cantando de mexe? Um dia fui visitar meu ex... Sim, tá todo mundo gritando lá na sala. Matheus, você está me ouvindo? Por favor. Um dia fui visitar meu ex-sogro e descobri que a avó do meu ex-marido era uma Edith da vida, porém educada. Assim que a vi, cumprimentei. Vocês estão cantando de mexe lá? Canta um pouquinho mais baixo, por favor. Um dia fui visitar meu ex-sogro e eu prometo que eu não volto mais nessa linha. Eu falo que quando eu estudar eu tinha que ficar assim, ó, porque eu me perco. Não vou falar mais uma vez. Um dia eu fui visitar meu ex-sogro e descobri que a avó do meu ex-marido era uma Edith da vida, porém educada. Assim que a vi, cumprimentei e me apresentei como esposa do seu neto. Ela, com toda a gentileza, me chamou para conversar um pouco dentro de sua casa. Eu, sem maldade, entrei para conversar, me aproximar mais da família do meu ex, já que éramos uma família, né? Ana, na hora que eu entrei na casa, eu já senti cheiro forte de vela, cheiro de bicho e várias outras coisas que me incomodavam o nariz. E começava a coçar. Começava a coçar? Me incomodava o nariz e começava a coçar. Infelizmente, eu não consegui ficar muito tempo dentro da casa e fui pro quintal para respirar um ar fresco. Logo depois, o meu ex-sogro chamou... não existe ex-sogro e ex-sogra, tá? É cumulativo. Se você casar 3 vezes, você terá 3 sogros e sogras. Por mais que você se separe, eles continuam sendo sogro e sogra. Se não me engano, é isso. Me diga se estou errada. Existe ex-marido, mas não existe ex-sogro. Lógico, se for casar de papel passado, acho que tudo mais, enfim. Se não me engano, é isso. Bom, enfim, mas eu tô entendendo, sim, o que é, do que se trata. Logo depois, o meu ex-sogro chamou para jantarmos. E assim, eu e meu ex-marido fomos. Meu ex-marido conversava com o pai dele sobre a casa de sua avó, a Edith da vida lá. Então, o pai dele disse as seguintes palavras. Meu filho, você não sabe o que a sua avó fez para mim. Descobri que ela fez uma macumba para mim, para eu nunca ser feliz. Assim que eu ouvi aquilo, eu repreendi na hora, Ana, e o meu ex também. Conversa vai, conversa vem, a noite passou e chegou a madrugada, e assim fomos dormir. No dia seguinte, fomos embora para casa, pois tínhamos os nossos afazeres, né? Dias se passaram e o meu casamento estava numa crise feia, onde só tinha brigas de bate-boca, agressões, ameaças do meu ex de me abandonar. Eu não entendia o porquê aquilo estava acontecendo, sendo que a nossa vida era boa. Então, num certo domingo, fui à minha igreja como sempre fazia. O culto foi uma bênção e no final fui me despedir da pastora e ela olhou para mim e disse: Fulana, vejo uma coisa no seu casamento, onde só você pode mudar a situação. Eu fiquei pensativa e na mesma hora perguntei: pastora, que coisa é essa?
e ela me disse que via uma macumba em meu casamento e por isso a minha casa estava de pernas pro ar. Eu fiquei em choque porque geralmente não falava nada da minha vida para ninguém. Então eu acreditei nela e logo pensei na Edith, a avó do meu ex-marido, que era a única que poderia ter feito a macumba para acabar com o meu casamento. Mas dias foram se passando e o meu casamento só ia de mal a pior. Até que nos acostumamos com aquilo em que estávamos passando. O amor que eu sentia por ele sumiu. Estava apenas acostumada com a convivência, mas ainda achávamos que nos amávamos. Era tudo mera ilusão. O trabalho de Edith em acabar com o meu casamento tinha funcionado e apenas não tinha se concretizado. Meses se passaram e o que já não estava bom se tornou ainda pior. Onde foi aí que o meu ex me pediu o divórcio. Eu, cansada de tudo o que estava passando, eu não neguei. No dia que fui assinar a papelada para enfim me divorciar, para enfim ser divorciada, me bateu uma dor no peito e na mente veio lembranças boas em que passamos juntos. Olhei para ele e disse: "Você tem certeza que você quer se separar mesmo? Pois se eu assinar esse papel, não tem mais volta." E ele disse que era aquilo mesmo que ele queria. E separamos. Tentei a amizade com ele, pelo menos, e nem isso ele quis. E me pediu para deixá-lo em paz e nunca mais procurá-lo. Olha, vá com Deus, suma, tchau. Então vá pra puta que pariu. E foi o que eu fiz. 1 ano depois de separados, adivinha quem veio atrás de mim falando que se arrependeu de ter perdido o divórcio? 1 ano depois de separados, adivinha quem veio atrás de mim falando que se arrependeu de ter pedido o divórcio e que tinha sido um erro se separar? Exato, o meu ex. Agora se fudeu. Bom, Ana, eu disse a ele que não tinha sido um erro e sim um favor que ele me fez, para não falar da Edith. Até hoje ele vem atrás de mim falando que não consegue ser feliz com ninguém e que ainda me ama. Ana, eu segui a minha vida e pelo que fiquei sabendo, ele tá com a vida empacada. Não consegue ser feliz com ninguém. A mesma macumba que a Edith fez pro pai dele, fez pro neto. Mas o engraçado é que o trabalho da Edith foi mais um favor para mim, pois naquele relacionamento já não havia mais amor. Então a separação foi a melhor coisa a se fazer. Hoje eu não falo mais com ela e se eu pudesse falar eu agradeceria. Mas prefiro distância da Edith. Obrigada por ler meu relato. Abraço para a família linda e para os assombrados que te acompanham. Não falei? Ah lá. Olha, cara, obrigada. Não é que foi bom mesmo separar? Ai, valeu pelo empurrãozinho. Então, me parece que esse trabalho aí foi mais para atacar o filho e o neto. Meu Deus do céu, a pessoa faz para o próprio filho não ser feliz. O que tem na mente a pessoa dessa? O próprio neto. Gente, eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho que não tinha nem que vir pra terra um povo desse, não é? Tinha que ficar num outro lugar estudando um pouco da humanidade. Tinha que ter outro nível, sabe? Na terra, assim, ó. Pra esse povo. Eu não entendo a cabeça. Não entendo. Não compreendo. Né? Mas, olha lá, fez negócio. Agora eu que não quero, lindo. Legal. Edith que me fez um favor. Deixa eu anotar. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja no... Ok, esse aqui é a moça que nos acompanhou. Parece que eu já contei esse relato, gente. Não me é estranho esse título, né? Eu já disse. Bom, mas vamos lá. Olá! Oi, Ana Paula. Comecei a seguir você no YouTube faz umas 2 semanas.
Não, esse foi em março, esse relato é de março. E me encantei por sua forma de narrar histórias e principalmente pelo conteúdo dos vídeos. Me identifico com muitas das histórias e assim resolvi mandar o meu relato. A moça que nos acompanhou. Essa história aconteceu quando eu tinha 2 anos de idade. Foi a minha mãe que contou com todos os detalhes para mim, pois infelizmente eu não me lembro mais. O ano era 1985 e aconteceu numa cidade média do interior de São Paulo. Minha mãe trabalhava em um hospital. Ela levantava muito cedo, tipo umas 4 da manhã. Ela entrava às 6 horas da manhã, mas antes de entrar no trabalho, ela me deixava numa casa que era tipo uma creche. Na época, minha mãe disse que tinha um maníaco que estava atacando mulheres e muitas delas apareciam mortas perto do lugar onde a minha mãe passava para ir trabalhar. Então, um dia, minha mãe se arrumou, me arrumou e saiu a pé para me levar e depois seguir para o hospital. Ela disse que ia a pé porque naquela hora ainda não tinha ônibus rodando. Era umas 5 da manhã. Minha mãe me disse que estava morrendo de medo. Era uma noite escura, de inverno, o vento frio gelava a espinha. Minha mãe me enrolou na coberta e me pegou no colo, dormindo, com a cabecinha deitada em seu ombro. E assim, lá se vai minha mãe rezando, com uma criança de 2 anos no colo, andando no meio da rua sozinha, quando de repente, do nada, eu acordo e começo a conversar. Minha mãe disse que eu comecei a bater o maior papo com uma moça. Minha mãe ficou sem entender nada, pois não tinha ninguém na rua. Aí minha mãe falou pra mim assim: com quem você tá conversando, filha? E eu respondi: com a moça, mãe. Que moça, filha? Não tem ninguém. Fica quietinha, logo a gente chega. A moça, mãe, tá aí do seu lado. O arrepio subiu todo o corpo da minha mãe e aí eu disse pra ela: olha, mãe, ela também tá indo trabalhar, assim como você. E, gente, não tinha ninguém na rua naquele momento. Se tivesse, a minha mãe, atenta, veria. O caminho todo, minha mãe disse que eu fiquei conversando e perguntando coisas para essa tal moça. Quando minha mãe chegou nessa casa para me deixar ir trabalhar, ela disse que assim que ela me colocou no chão, eu olhei para a esquina e disse: tchau, moça. E abanei a mãozinha e falei para minha mãe: tchau, mãe, a moça tá te esperando na esquina para continuar a te acompanhar. Minha mãe não viu nada, mas seguiu seu caminho e chegou bem em seu trabalho. Ela nunca esqueceu essa história e acredita que o trabalho dessa moça era de nos proteger. Ah, interessante, porque embora ela não visse, tinha alguém protegendo e cuidando ali do trajeto da mãe dela, que era uma época perigosa, um horário perigoso, para estar andando ali sozinha. E tinha alguém protegendo. Muito legal. Opa. Aí. Fiquei tão eufórica que o meu corpo me chamou de volta. Ah, vamos ver. Deve ter feito aquele lance lá da viagem astral. Vamos ver. Oi, Ana e Assombrados, me chamo fulana, já falo assim porque todo mundo é fulano mesmo, isso aí. Meu relato é curto, eu acho, é sim, curtinho. Não tem nomes. Uma noite qualquer, há alguns anos atrás, eu estava dormindo com meu marido e em nossa cama. E eu despertei, mas eu não despertei normalmente. Eu estava pairando pelo meu corpo, pairando sobre o corpo, acredito. Pairando mesmo, porque eu estava bem rente a ele, porém o via deitado na cama. Eu via o meu corpo deitado na cama. Eu tentei me virar de um lado para o outro e só o fato de eu pensar que eu queria virar, eu já virava com muita facilidade. Eu tinha como uma supervisão, porque estava completamente escuro e mesmo assim, da minha cama eu podia ver. Não me pergunte como, mas era como se eu pensasse e já pudesse acessar fisicamente os cômodos da minha casa,
mesmo no escuro. Eu via tudo que estava à minha frente. Eu via o meu marido do meu lado, a sala, a porta da cozinha. Não foi sonho. Eu sei porque eu estava bem acordada e a sensação era tão boa que eu nem consigo descrever. Eu fiquei tão eufórica com essa sensação que eu senti que o meu corpo começou a me puxar. E eu fui sendo puxada por uma espécie de cordão ou fio que me ligava a ele. E enquanto eu era puxada, eu falava mentalmente para mim mesma: ah não, eu quero voltar agora. Levantei do meu corpo, agora, de forma normal, como num baque, que eu tomei, como se fosse um baque, que eu tomei até... Como se fosse um baque que eu tomei, até dei um pulo da cama. E falei em voz alta, de forma instantânea, como se já tivesse passado por aquilo, sabe? Eu falei, ai, droga, eu voltei. E a sensação que eu tinha era que o meu corpo pesava uns 200 quilos depois daquilo. A sensação era parecida quando a gente passa um tempão na piscina, sabe? E quando sai, sente que o corpo é muito pesado. Na mesma hora, voltei a deitar na cama e dormir. Acredito que eu tenha saído do meu corpo e, como eu não sei, algo que faz a gente desligar a consciência. Acho que algo que faz a gente desligar a consciência nesse momento não funcionou, sabe? E eu senti todas as sensações e a minha euforia foi tão grande que eu não soube lidar com aquilo e algo me puxou de volta. Eu sei que é perigoso, mas eu sairia consciente de novo. Beijos, e esse foi o meu relato. Lembra que a gente estava... O que eu achei interessante em alguns relatos é que duas moças relataram essa saída do corpo, mas enquanto elas estavam acordadas, uma lavando a louça, a outra, eu não lembro direito, mas elas saíram assim, e realmente no momento da euforia eram puxadas de volta, sabe? Isso durante o sono é até comum, entre aspas, né? Talvez a gente faça isso com regularidade, mas a gente não lembra. Não é tão consciente como foi com ela. O que ela disse, a impressão que dá é que alguma coisa esqueceu de desligar a consciência. Ela fez tudo aquilo e, pelo que ela falou aqui, ela não saiu, ela viu o corpo aqui, mas ela visualizava como se estivesse visualizando numa câmera de segurança, vamos dizer assim. Ela pensava, quero ver a cozinha. Aí ela via a cozinha. Eu quero ver o quarto. Aí ela via o quarto e voltava, via o marido. Era como se ela pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo. É isso, era só ela pensar, ela já estava lá. Ela pensava, ela já estava lá vendo aquilo. Aí voltou. Começou a ficar eufórica com isso e voltou. Acho que é isso. Dei carona para o Cramunhão. Deve ser uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados. Me chamo Fulanides. Fulana, eu acho, né? E você pode me chamar assim. Tenho 22 anos, moro no Mato Grosso do Sul. Hoje vim contar uma história que aconteceu com meu tio. E todos os nomes estão trocados. Bom, estávamos esses dias de quarentena sentados à mesa e começamos a contar histórias, porque eu amo. Quando meu tio contou uma história que me causa arrepios só de pensar. Para contextualizar, o meu tio Antenor tem 65 anos e ele trabalha com fazenda, e isso exige que ele se desloque da capital para o interior do estado, onde fica localizada a fazenda. Isso dá, no máximo, 150 quilômetros. Segue o relato agora contado por ele. Agora é o tio Antenor contando. Bom, depois de um longo dia de trabalho na fazenda, já era noite e fui convidado para jantar na casa de um companheiro meu antes de retornar para a capital, e aceitei. Cheguei na casa dele, conversamos muito, jantamos e então resolvi ir embora por conta da estrada e tempo de viagem, né? Foi quando esse companheiro me pediu se podia rezar por mim antes de eu ir.
e católico que sou, logo aceitei. Ele rezou, eu agradeci, nos despedimos e eu segui viagem para casa, na capital. Isso por volta das 10, 11 horas da noite. Quando entrei no carro, pensei, bom, vou aproveitar o caminho e vou rezando até chegar em casa também, né? Rezando minhas orações diárias, quem sabe um terço. E quando eu ia começar a rezar, eu estava passando por um trevo na estrada, tipo uma rotatória, uma bifurcação, quando ouvi uma voz dizer, você dá uma carona para ela? Eu não consegui identificar de onde vinha essa voz, mas logo na minha frente eu vi uma mulher. Uma mulher linda. Seus cabelos eram negros e impecáveis, seu rosto fino, seus lábios rosados. Uma mulher, olha, de arrancar suspiro de qualquer um. E mesmo se fosse a mulher mais feia do mundo, eu jamais deixaria uma mulher na beira de uma estrada de noite sem prestar assistência à mesma. Parei o carro, pedi para que ela entrasse e tocamos a estrada. Conversando sobre coisas aleatórias e sempre pensando o que uma mulher dessas estava fazendo no meio do nada numa estrada. Mas enfim, chegamos na capital e perguntei onde eu podia deixá-la e ela foi me orientando o caminho até que chegamos em uma igreja e ela disse, me deixa aqui. Ela desceu do carro e entrou na igreja, muito esquisita, totalmente escura e desapareceu. Entrou na igreja muito esquisita, totalmente escura. A igreja era esquisita, escura, e desapareceu. Ela simplesmente desapareceu e ali eu tive certeza que havia dado carona, era para o cramunhão. Penso que quando eu pensei que eu ia rezar, o coisa ruim não gostou e colocou essa mulher de empecilho. Penso que a reza do meu companheiro antes de pegar a estrada me livrou de algo pior também. Enfim, fulana de volta aqui. Ana do céu, eu morro de medo só de pensar nisso. A gente pensa que o cramunhão vem em forma de homem bonito, mas pelo visto não é só isso não. Ele se arrepia toda vez que ele relata essa história. Agradeço a oportunidade, um beijo em você, um abraço no Matheus e um cheiro nos bebês rampiros. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, não sei, né? A mulher não falou nada, ela estava lá, não dá para saber do que foi conversado com ela, né? Para saber se era realmente estranho. Isso é o que ele acha que era o cramunhão, ele acha que foi para atrapalhar, ele acha que protegeu, mas, né, não dá para ter certeza. Que igreja era essa? A igreja estava fechada, ela entrou na igreja, ela não falou a respeito de nada, o que ela estava fazendo lá, ela ficou calada no caminho, ela falou, não falou, né? Não sei, mas sim, pelos relatos que a gente vê aqui, o cramunhão, ele pode se mostrar da maneira mais atraente para cada um. Se para mim é atraente um tipo físico de um homem bonitão e não sei o que lá, ele pode aparecer assim para mim, que tipo, eu não vou negar, né, falar, olha, bonito, né, pode ver. Ou então, para um homem, ele vai aparecer, se a preferência dele é uma morena bonita, ele vai aparecer assim, ele pode aparecer assim, né? Então, ele vai aparecer com aquilo que mais lhe atrai, dependendo da situação, não sei também. Mas, sei lá, tinha que ter uma conversa aí com essa mulher para saber se realmente era ou não era, né? Porque às vezes a gente especula uma coisa e, no fundo, sabe aquele relato... Aquela coletânea que a gente faz de não foi dessa vez, talvez com uma conversinha a mais teria descoberto que não foi dessa vez, que de repente a mulher estava lá realmente, precisava, estava até em desespero por alguma coisa que estava acontecendo com ela, querendo ir para... Afinal, foi para a igreja, né? Sei lá. Vamos a este relato aqui. O menino do meu sonho. Olá, Aninha e assombrados, tudo bem? O relato é bem curtinho. Não haverá nomes, pode ler tranquilamente. É uma moça que nos conta.
Bom, eu tenho 20 anos atualmente, mas na época desse acontecimento eu tinha por volta de 14 ou 15 anos. Nessa época eu já estava namorando, um daqueles namoricos de escola, sabe? Então eu me sentia muito feliz com o meu relacionamento. Nós dois éramos muito conectados, sempre ríamos das mesmas coisas e tal. Mas uma noite eu sonhei com um rapaz. Ele era um pouco mais alto que eu, seus cabelos eram negros e sua pele branca como a neve. Seus olhos eram pretos e ele se vestia muito bem. Extremo contrário do meu então namorado, que tinha pele morena, cabelos crespos e barba. Eu nunca havia visto ninguém parecido com ele, e era como se ele controlasse o meu sonho. No sonho, nós saíamos juntos para tomar sorvete. A gente ria muito e ria de tudo. Ele era muito carinhoso, mas algo no olhar dele era muito triste, como se aquela fosse a última vez que a gente fosse se ver. E eu lembro que no meu sonho eu perguntava a ele: o que foi? O que aconteceu? E ele só passava a mão nos meus cabelos e dizia: foi muito bom passar esse tempo com você. E eu perguntava o nome dele, mas ele não me respondia. Ele continuava passando a mão no meu cabelo com o mesmo olhar. Ainda no sonho, nós fomos até um parque de diversões, comemos vários doces, andamos na roda gigante, um verdadeiro filme Água com Açúcar, sabe? Mas ao final do sonho, ele virou para mim e disse: eu tenho que ir embora, mas eu vou estar cuidando de você de longe, tá bom? Ana, quando eu acordei, me veio uma sensação de tristeza tão grande. Era como se alguém que eu amasse muito tivesse morrido, sabe? Ou teria ido embora para nunca mais voltar. Gente, eu chorei muito. A minha mãe perguntava por que eu estava chorando, mas eu não dizia nada por medo dela me achar uma maluca. Depois desse sonho, eu dei um tempo no meu relacionamento. Parecia que eu não gostava mais do meu namorado, que a magia tinha acabado, sabe? Eu sentia que o meu amor tinha ido embora, junto com aquele menino do meu sonho. Hoje eu sou casada, tenho um filho pet, mas ainda choro quando lembro dele. Nunca mais tive a oportunidade de sonhar com ele novamente, mesmo depois de pedir muito para Deus e para o universo. Eu tenho sempre a sensação de estar sendo protegida. Muitas coisas acontecem na minha vida e ao meu redor, mas nunca me atingem diretamente. Aninha, será que era algum tipo de alma? Anjo? Ou será que eu fui para uma outra dimensão enquanto dormia? O mais estranho de tudo é que eu não me lembro do início do sonho. Não me culpe, eu mal lembro o que eu comi ontem. Bom, espero que leia. Sei que não tem algo de tão sobrenatural, mas é algo que me deixa pensativa até hoje. Um beijo para você, para o Matheus, para os pets, rampirinhos e assombrados. Amo muito vocês. Um beijo para você, muito obrigada. O que parece, que tipo de roupa ele usava? Você falou que se vestia muito bem, mas era um tipo de roupa mais antiga, porque parece que talvez ele seja um amor seu de uma vida passada, mas você veio para cá e ele não ainda, talvez, não sei porquê, mas foi permitido a ele passar uma noite ali em algum lugar, tipo vir te ver um pouco, mas talvez ele até ainda te veja como na outra vida, sabe? E ele tá cuidando de você, ele é alguém que vocês talvez viveram juntos, mas percebe como isso pode acabar não sendo algo positivo pro lado de cá, porque daí você encalacra na tua mente que você tem um amor, mas esse amor não tá aqui, e aí você não consegue dar seguimento pra vida. Você vai ter alguém, mas vai estar sempre pensando naquele lá e não sei o que não tá mais aqui. Então, não sei, é o que me parece. Não sei se seria outra dimensão, porque olha o que ele falou. Eu tenho que ir embora, foi bom estar com você, eu tenho que ir embora, mas vou estar cuidando de você de longe. Então, ele vai estar cuidando, ele pode te ver, ele pode cuidar de você de alguma forma. Então, penso que seria um querido de outra vida.
Não sei. O que vocês acham, gente? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Um maledito, agora um maledito que me levou à ruína. É um relato longo, deixa eu ver, longo. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tá, ela deu o nome fictício, se for necessário eu uso o nome fictício, se não... Os nomes foram devidamente alterados e vou avisando que o relato vai ser longo, porém tentei resumir o máximo que pude. Ok. Um maledito que me levou à ruína. Capítulo 1. Minha infância regada de necessidades. Fui uma criança pobre durante toda a minha vida. E muito feinha. Eu e minha família chegamos a passar fome durante a minha infância e sequer tínhamos casa própria. Sempre estudei em escola pública e gostava bastante da época de escola, pois era o único momento que eu tinha um lazer. No ensino fundamental, eu participava da fanfarra da escola. É uma banda, tipo uma banda musical, sim, é uma banda. E era completamente apaixonada pela atividade desempenhada. Eu tinha alguns amigos que gostavam de mim e me tratavam super bem. Um dos colegas da banda chamava-se Mário. Frise esse nome. Ele era muito atencioso e protetor comigo. Em meados de 2005, compramos a nossa casa própria. Foi no subúrbio, mas minha família não se importava com a localização, pois, enfim, minha mãe realizou o sonho da casa própria. Diante disso, tive que concluir o ensino médio em outra escola. Perdi completamente o contato com todos os amigos da escola anterior. Conheci novas pessoas, fiz novas amizades e a situação econômica da minha família começou a melhorar. Enfim, o ensino médio foi concluído. Em seguida, arrumei um emprego. Prestei vestibular e comecei a fazer faculdade. Claro que ainda passávamos por apertos financeiros, mas nossas vidas tinham melhorado uns 50%. Capítulo 2. Minha vida pessoal e acadêmica completamente feliz e realizada. Bom, quando estava cursando a metade da faculdade, minha vida estava completamente perfeita. Fazia 2 estágios remunerados, consegui comprar o meu carro, me destacava entre os discentes, possuía uma beleza serena, um olhar brilhante, um sorriso encantador. Eu sempre era alegre, gentil, sorridente e muito inteligente. Ou seja, eu me destacava em diversas áreas da minha vida e estava me sentindo completamente feliz e realizada, pois nunca tinha imaginado que conquistaria tantas coisas na minha vida e que eu ficaria bonita. Capítulo 3. O reencontro com as amizades de infância que acabaram com a minha vida. Quando faltava o último período para concluir a faculdade, recebi uma solicitação de amizade no meu Facebook. Fui analisar quem era e percebi que era a Clara, minha melhor amiga de infância. Fiquei tão feliz de reencontrá-la. Depois de dias conversando com a Clara, ela perguntou se eu queria participar de um grupo de WhatsApp, pois lá estavam todos os nossos colegas da época de escola. Não tive dúvidas de participar do grupo, pois seria um prazer reencontrar todos os meus amigos de infância. Confesso que senti uma alegria enorme e fiquei completamente empolgada. Quando entrei no grupo, saí mandando mensagem para todos. Eles responderam à altura. Trocamos fotos e começamos a contar como estava a vida uns dos outros ali. Como estava a vida de todo mundo ali. Claro que uns cresceram na vida, outros nem tanto, uns se casaram, outros permaneceram solteiros.
Logo, começamos a enviar solicitações de amizade nas redes sociais uns dos outros. E vida que segue. Diante de tudo isso, alguns começaram a perguntar como estava a minha vida. Eu, na minha inocência e sem maldade alguma, contei tudo o que eu estava vivendo. Pensava que como todos ali vieram de baixo, assim como eu, eles iam ficar felizes com as minhas pequenas conquistas. Ledo engano. Na verdade, eu assinei, foi a minha sentença de morte. Os meninos todos, bem assanhadinhos, começaram a analisar as minhas fotos, dizendo que eu estava muito bonita, que queriam namorar comigo, visto que na época eu era solteira, livre, leve e solta. Percebi que depois de um tempo as meninas não falavam mais comigo. E o Mário, lembram que eu falei para frisar esse nome? Então, antes ele era o centro das atenções ali no grupo, pois ele assumiu sua sexualidade na idade adulta e queria toda a atenção dos meninos do grupo. Gente, diante da minha presença, ele ficou super irritado e arrogante. Quando eu começava a conversar no grupo, ele ficava offline. Porém, no começo eu não percebia a estranheza dele com a minha pessoa. Com o passar do tempo, ele ficava cada vez mais com ódio e com raiva de mim. Eu somente o ignorava, ou seja, eu não dava importância para aquilo. Contudo, chegou um momento que ele ultrapassou todos os limites. Ele jogou todas as meninas contra mim e começou a me ofender diante de todos no grupo. Eu não vou dizer que eu fui santa, não. Fiquei com tanta raiva que eu revidei as ofensas também. Disse que ele era um invejoso, recalcado, feio, soberbo, arrogante e que se achava melhor que as outras pessoas. Depois de todo esse ocorrido, eu saí do grupo, pois não precisava passar por essas picuinhas, né? No outro dia, uma colega enviou para mim os prints de uma conversa do Mário com uma moça de nome Soraya. Na referida conversa, ele dizia que ia acabar com a minha vida e que eu ia me arrepender de ter me metido na vida dele. Gente, onde que eu me meti na vida dele? Eu nem dirigi a palavra a ele. O que fiz foi apenas me defender diante dos abusos e das agressões gratuitas dele. Enfim, não me importei, segui minha vida normalmente. Capítulo 4. Eu 4? Já não tinha sido 4? Não, 3, 2... Ah, não, tá certo. Eu que tô doida aqui. Capítulo 4. Minha vida destruída da noite para o dia. Enfim, concluí meu ensino superior. Minha vida continuava maravilhosa. Estava super empolgada para minha colação de grau, minha festa de formatura e os novos desafios profissionais. Alguns dias antes da minha formatura, percebi que algo em mim tinha mudado, mas eu não sabia exatamente o quê. Começaram os desentendimentos em casa com a minha mãe e com meu irmão. Concluí os meus estágios, logo não estava mais... por ter concluído os estágios, né, tinha concluído os estágios, então não estava mais tendo a minha renda em casa, né, não estava mais recebendo por nada. Ou seja, os problemas financeiros começaram a surgir. Porém, participei da minha festa de formatura, pois já tinha pago tudo de forma antecipada. Ana, sem mentira nenhuma, comecei a adoecer do nada. Tudo começou com uma alergia que não passava de jeito nenhum. Depois, umas dores de cabeça horríveis que me faziam chorar de desespero. Eu via o teto da casa girar sem parar. Diante disso, segurava minha cabeça com ambas as mãos e com bastante força para aquela sensação de giro passar. Mas só piorava, pois eu imaginava que eu estava apenas segurando a minha cabeça, mas na verdade eu estava apertando cada vez mais com as minhas mãos. Isso tudo acarretava em mais dores de cabeça, vômitos e desmaios. Depois apareceu uma forte dor no meu ouvido esquerdo, que até hoje tenho sequelas. Tenho sensibilidade auditiva e vez ou outra eu tenho dor. A dor era tão forte que eu não conseguia abrir a boca para comer. Quando conseguia colocar um pouquinho de comida na boca, não adiantava nada porque eu não conseguia mastigar. Pior, eu não conseguia sequer andar,
pois quando eu pisava no chão, eu levava tipo um choque de dor no ouvido. Meu Deus! Mesmo diante de todo esse transtorno, fui para minha colação de grau. Estava sem vontade nenhuma, sem ânimo para participar. Mas como minha mãe estava muito feliz com a minha conquista, fiz um esforço enorme e fui. Pasmem, precisei da ajuda da minha sobrinha para me maquiar e me vestir nesse dia, pois a dor de ouvido e de cabeça corroía o meu corpo. Quando fui pegar o meu canudo, o desânimo era tão grande que minha vontade era sair correndo daquele recinto. Não conseguia entender o que é que estava acontecendo comigo naquele momento, pois dediquei 5 anos da minha vida por aquele canudo. No dia do baile de formatura não foi muito diferente. Eu continuava com aquela maldita dor de cabeça e com o rosto todo inchado. Mas durante o baile bebi bastante e esqueci por um momento as dores e a tristeza que estavam enraizadas em mim. Infelizmente, essa alegria não durou muito, pois no dia seguinte fiquei internada no hospital, porque a alergia mencionada acima tinha voltado. Assombrados, minha profissão exige que o bacharel seja aprovado em um exame para exercer a profissão. Eu optei por fazer essa prova depois de ter concluído a faculdade. Porém, eu e minha família entramos numa crise financeira tão grande que sequer eu conseguia dinheiro para fazer esse exame. E todos os requerimentos que fiz solicitando a isenção foram negados, sem qualquer justificativa plausível. Meu Deus, o desespero era muito grande, pois eu não conseguia emprego ou sequer estágio, mesmo formada. Minha saúde cada vez mais debilitada e o caos estava instalado dentro da minha casa de tanta discussão por causa de falta de dinheiro. Para vocês terem noção de como estavam as coisas, eu nem conseguia usar o meu celular, pois o vidro do visor estava em pedaços. E um dia, quando fui atender uma ligação, entrou um caco de vidro dentro do meu dedo. Eu já cortei o dedo com o celular também. Concluindo, estava no fundo do poço. Contudo, consegui ganhar uma causa na justiça depois de anos e com essa indenização consegui arrumar um pouco a minha vida. Fiz um curso preparatório, consegui pagar o meu exame e comecei a estudar para a prova. Mesmo assim, não estava feliz. E a sensação é que as pessoas não me viam. Minha aparência estava horrível. Nem eu mesma conseguia me reconhecer. Eu estava sem brilho, sem ânimo, sem vontade de viver. Porém, coloquei na minha mente que eu ia ser aprovada e começar a exercer a minha profissão. Eu passava dia e noite estudando. Tinha tudo decorado em minha mente e certeza que eu ia ser aprovada. No dia da prova, deu tudo errado. O fiscal encasquetou com os meus livros e disse que eu ia fazer a minha prova sem livros, pois ele alegou que nos livros havia anotações indevidas, sendo que não tinha nada de ilegal anotado. Nesse momento, meu psicológico já estava completamente abalado. Mesmo assim, eu fiz a prova, mas eu já sabia qual seria o resultado, pois os meus livros eram fundamentais para a realização da prova. Enfim, depois de um mês, vi que não passei na prova. Novamente tinha levado uma rasteira da vida. Fiquei super desanimada e desisti de tudo, pois eu não aguentava mais viver tanta decepção na vida. Minha mãe fez uma certa pressão psicológica e me convenceu a fazer novamente a prova. Não tive outra opção e, faltando 2 semanas para a prova, voltei a estudar. Não sei como eu cheguei no local da prova, mas eu cheguei. Fui recepcionada por um fiscal maravilhoso. Ele foi super atencioso e gentil comigo. O mesmo percebeu que eu estava muito cansada e triste, analisou meu material, me levou na cadeira reservada para mim e desejou boa sorte. Quando comecei a fazer a prova, simplesmente esqueci de tudo que tinha estudado. Ou seja, bateu o desespero. Diante disso, baixei minha cabeça e pedi ajuda divina, pois eu sabia que aquilo tudo era apenas nervosismo e que eu era merecedora daquela aprovação. Terminei minha prova, fui embora para casa e chegando lá eu só sabia chorar de tristeza. Enfim, passou mais um mês e no final dele recebi uma boa notícia.
Fui aprovada no exame. Minha mãe ficou super feliz e contente, meu irmão idem. Eu fiquei super feliz também, mas sem mentira nenhuma, minha alegria só durou 3 horas. Novamente aquela profunda tristeza e desânimo voltou. Logo após 1 mês de aprovada, fui buscar minha carteira profissional. Teve uma cerimônia solene, todos os profissionais muito bem vestidos e elegantes, todos alegres e realizados. Meus familiares estavam felizes demais e eu estava muito elegante, porém, por dentro eu estava desanimada, chorona, triste e novamente com aquela terrível dor de ouvido que não deixava eu andar nem falar direito. Para piorar, no momento que chamaram meu nome para buscar minha carteira, novamente tive vontade de sair correndo de lá, igual na minha colação de grau, pois era uma perturbação enorme na minha cabeça, misturada com desespero e aflição. Ainda tropecei em alguma coisa que quase caio ali diante do público. Apenas não fui ao chão porque o meu irmão me segurou. Capítulo 5. Os danos. Enfim, eu já era uma profissional de fato e de direito. Depois de todos esses acontecimentos, fui em busca de emprego e de clientes. No começo foi tudo muito difícil. Eu sei que nunca nada veio fácil para mim, mas nesse nível de dificuldade era a primeira vez. Em todos os lugares que eu ia, nunca conseguia a vaga. Acertava as provas de seleção de emprego, me saía muito bem nas entrevistas, mas nunca nenhum escritório retornava para me contratar de fato. Relacionado à minha saúde, estava cada vez pior. Minha vida amorosa estava um estrago danado. Ninguém conseguia me ver. Essa era a sensação. Dificilmente algum homem se interessava por mim e quando se interessava, em 2 semanas o interesse acabava. Agora vem os danos materiais. Para início de conversa, eu sofri 2 acidentes de carro. Primeiro, numa manhã, eu estava parada no semáforo e um senhor simplesmente colidiu na traseira do meu carro. Prejuízo de R$1.000. Ele pagou o prejuízo. Segundo, numa noite eu estava saindo da minha casa e um motoqueiro colidiu na porta esquerda do meu carro. Levei o maior susto e pensei que o homem tinha morrido. Me desesperei, saí do carro para socorrê-lo. No entanto, ele fugiu do local do acidente, pois estava fugindo da polícia, razão pela qual colidiu no meu carro, deixando um prejuízo de R$600. Diante de tudo isso, sempre me sentia fraca, sozinha, desamparada e solitária. Comecei a sentir que alguém me observava o tempo todo, principalmente quando eu estava no meu quarto. Lembro-me com muita tristeza do dia do meu aniversário. Eu passei o dia todo jogada no sofá, sem vontade de comemorar, sem vontade de me arrumar, sem vontade até de tomar banho. E para piorar mais ainda, ninguém lembrou do meu aniversário. Nem a minha mãe lembrou, justo ela que sempre foi muito atenta com datas. Mais uma vez, confirmava aquela sensação que eu estava invisível para as outras pessoas. Capítulo 6. Os tormentos invisíveis. Cada vez mais aquela sensação de estar sendo observada aumentava. Eu não conseguia mais dormir direito, sempre acordava de madrugada e com a sensação de ter alguma pessoa no quarto. Uma noite qualquer, acordei com muita dor no pé. E a sensação era que alguém tinha enfiado um prego no meu pé. Nas noites seguintes, quando conseguia dormir, sempre acordava como se tivessem me asfixiando. Numa madrugada, tive a sensação que estavam me colocando dentro de um caixão. Eu fiquei muito assustada e perguntei por que estavam fazendo aquilo. E ouvi uma voz me dizendo: "Você não sabe o que está acontecendo? Estamos fazendo o seu velório. Você não gosta de flor? Veja como seu quarto está cercado de flores. Então, são as flores do seu velório." Pasmem, eu despertei com o coração acelerado e realmente percebi que no meu quarto tem muita coisa florida, tais como lençol, cortina, quadro, vaso com flores. Meu Deus, eu estava enlouquecendo e o pior é que não desabafava com ninguém. Comecei a me sentir incapaz.
Abri a gaveta do quarto, vi a minha carteira profissional e não tinha forças para ir atrás dos meus objetivos. Eu não confiava mais em mim e na minha capacidade. Surgiu uma dor enorme no meu joelho, eu não conseguia mais ficar de pé por muito tempo. Um dia na lavanderia eu senti tipo uma agulha entrando debaixo do meu pé. Analisei e não tinha nada lá. Porém, passei o dia todo com dor no pé, mas de noite a dor foi embora igual apareceu, de uma hora para outra. A gota d'água foi quando novamente acordei de madrugada com a sensação que estavam enfiando uma agulha na lateral do pé direito e essa dor permaneceu em mim por 3 dias seguidos. Observação, esse tormento todo durou 2 anos, pois eu era cética para assuntos espirituais e achava que tudo isso era circunstâncias da vida. Capítulo 7, a descoberta do maledito. Diante de tudo esse ocorrido, fui buscar ajuda espiritual, pois meu corpo não aguentava mais. Procurei por uma mãe de santo, comadre de um amigo da minha mãe. Ela jogou tarô para mim e disse que um homem ficou muito chateado e aborrecido comigo, razão pela qual fez um feitiço para acabar com a minha vida. Porém, ele queria acabar de forma lenta e dolorosa. O intuito dele era para eu perder todas as minhas conquistas materiais, destruir a harmonia do meu lar, que eu não tivesse sucesso na minha vida amorosa, ou seja, que nenhum homem quisesse ficar comigo, que todas as pessoas não acreditassem no meu potencial, inclusive eu mesma. Lembram daquelas dores nos meus pés e no joelho? Então, ele fez um trabalho para mim no cruzeiro do cemitério, usando a minha fotografia e o nome completo. Pediu ajuda dos espíritos de baixa vibração e que no primeiro momento eu ficasse paralítica e depois de muito sofrimento eu morresse louca. A mãe de santo disse que eram os espíritos do cemitério que iam me atormentar no meu quarto. Falou ainda que eles são espíritos de tão baixa vibração que vivem se rastejando e por isso eu sentia as furadas no meu pé e era por lá que ia começar a minha morte. Em seguida, eles começaram a progredir no meu sofrimento, causando aquelas terríveis dores no joelho, dores tão fortes que eu não conseguia ficar em pé por muito tempo. Ela disse que se eu não procurasse ajuda o mais rápido possível, o próximo passo seria estourar o meu joelho. Lembram do primeiro pedido dele? Que eu ficasse paralítica? Então, por último, eu iria morrer de inanição e louca. Pois vocês lembram que por causa das dores de ouvido eu não conseguia comer? E por causa das dores de cabeça eu segurava a cabeça com as minhas mãos, pois eu vi o teto da casa girar? No final do jogo de tarô, ela deu todas as características físicas do maledito. No primeiro momento eu não sabia quem era. Aliás, nem conseguia raciocinar de tanto susto e pavor. Depois de pensar e repensar, cheguei à conclusão que o maledito era o Mário. Assombrados, vocês lembram que eu recebi um print de uma conversa dele e de uma moça chamada Soraya, onde ele dizia que ia acabar com a minha vida? Não restou dúvida que era ele. Por fim, a mãe de santo cobrou R$2.000 para desfazer o trabalho e mais os materiais. Mas eu não tinha esse dinheiro e nem a minha família. Entrei novamente em desespero e aflição. Pedi ajuda de Deus para que ele me auxiliasse a desfazer essa maldade que a cada dia acabava mais comigo. Deitada no meu quarto, solitária e completamente atormentada, lembrei de uma prima que não conversávamos há anos. Liguei para ela e contei todo o ocorrido e, para minha surpresa, ela me ajudou. Me levou a um senhor que desfez de graça, me levou num senhor que desfaz de graça trabalhos de magia negra. No primeiro momento, ela disse que não era para eu contar nada para ele, ou seja, era para eu esperar o que ele ia ver nas cartas. E por incrível que pareça, ele falou tudo que a mãe de santo já havia falado. Disse que precisávamos desfazer o trabalho urgentemente, porque eu já estava há muito tempo magiada. Meu corpo e minha alma já estavam no limite e que o meu anjo da guarda é tão forte e protetor que não me deixou enlouquecer.
De uma forma bem resumida, tivemos que fazer 4 trabalhos para desfazer o feitiço de magia negra. O primeiro na frente do cemitério, o segundo na minha casa, porque tinha espírito zombeteiro lá, o terceiro na cachoeira e o quarto na casa desse senhor que me ajudou. Esse último foi para eu voltar a prosperar na vida. Confesso que no segundo trabalho eu senti vontade de desistir, pois já estava muito cansada e mexer com essas energias me deixavam completamente debilitada. No entanto, não desisti, e a partir do terceiro trabalho comecei a me sentir um pouco mais forte. E os tormentos foram embora. Hoje me sinto muito bem. Estou feliz, tenho paz de espírito, conheci um homem maravilhoso que vamos nos casar futuramente. Aquele sorriso encantador permanece em mim, minha beleza serena voltou. Agradeço a Deus pelo meu livramento, minha vida e minha saúde. A respeito do maledito, não sei o que houve com ele, aliás, nem tenho interesse em saber como está a sua vida. Observação. Tenham muito cuidado com as pessoas. Evitem contar as suas conquistas e os seus planos para amigos, entre aspas, pois isso causa inveja e nem todo mundo fica feliz com o sucesso alheio. Ah, também evitem muita exposição nas redes sociais. Obrigada por ler o meu relato. Beijos para você, para os seus babies, marido e para a família assombrada. Muito obrigada, um beijo para você. Infelizmente, você está certa. Muitas vezes a gente vai, como ela foi na inocência, contar uma conquista porque a gente está feliz por ter conquistado aquilo, mas tem gente que não consegue ficar feliz quando você prospera, né? Você tem que estar sempre abaixo dela, para ela te tratar como uma querida. A partir do momento que você começa a subir mais, aí começa é ridículo isso, né, Má? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.